Bom, gente, como vocês estão vendo aí, o nosso assunto de hoje é aposto e vocativo. Aposto e vocativo são dois termos acessórios da oração. É preciso lembrar que termos acessórios são termos importantes também, tá? Assim como os termos essenciais e os termos integrantes. No entanto, os termos acessórios têm uma importância um pouco menor do que os termos integrantes, tá? Tem importância, mas a importância um pouco menor. A gente começa com essa frase aqui sobre exatamente essa questão que eu acabei de falar. Chamamos acessórios porque eles não são rigorosamente necessários à compreensão do enunciado. Os acessórios são adjuntos adverbiais, adjuntos adnominais, vocativo e aposto. São termos importantes, mas não são tão importantes assim. Começamos com o aposto. O que é um aposto? Vamos observar aqui o seguinte, tá? Considere a relação de sentido entre os elementos deste par. A gente tem astecas, que são a mesma coisa de povos, antigos povos mexicanos. Ou seja, os astecas foram povos que eram povos que antigamente habitavam, ocupavam o México. Então, eram chamados de astecas, tá? Então, veja, número 1, os astecas foram massacrados pelos espanhóis em 1521. Segunda frase, os astecas, antigo povo mexicano, foram massacrados pelos espanhóis em 1521. Vejam, na primeira frase, nós temos apenas a expressão os astecas, apenas a expressão, a palavra, né? Astecas. Na segunda frase, além de termos o nome astecas, nós temos um termo que explica o nome astecas, que é exatamente antigo povo mexicano. Então, é uma expressão que está servindo aqui para explicar quem são os astecas. Não é uma informação essencial para a comunicação. A informação essencial é a primeira, astecas, antigo povo mexicano, é uma informação adicional, como se fosse um bônus, tá? Então vejam aqui agora a definição de aposto. Aposto é usado para esclarecer, detalhar. Ô, deixa eu Só um minuto. no meio da Ó, aula. aposto é usado para esclarecer, um termo usado para esclarecer, detalhar, melhorar o significado do nome ao qual ele se refere. Para isso que serve o aposto, tá? Num ato de comunicação, utiliza-se o aposto principalmente para explicar, enumerar, resumir ou especificar outro termo. É para isso que serve o aposto. Existem alguns tipos de apostos. Nós temos o aposto explicativo, que é aquele que, obviamente, serve para explicar um termo antes colocado, que é o caso do exemplo que eu acabei de mostrar para vocês. Vejam esse outro exemplo aqui, o aposto explicativo. O Everest, o monte mais alto do mundo, tem 8.848 metros. Então, eu tenho aqui o Everest, o monte mais alto do mundo, tem 8.848 metros. A explicação, o monte mais alto do mundo, é um aposto explicativo. Por quê? Porque está servindo para explicar uma O que coisa é? sobre o Monte Everest. Espera. Aposto enumerativo é aquele que tem uma enumeração. Preste atenção no nome.
enumerativo, tem uma enumeração, uma sequência, tá? Dois países não assinaram o acordo. Dois pontos. Brasil e Chile. Perdão. Dois países não assinaram o acordo. Brasil e Chile. Ou seja, este aposto, Brasil e Chile, é uma enumeração para explicar quais são os dois países que não assinaram o acordo. Então, esse Brasil e Chile é um aposto enumerativo. Aposto especificativo. O aposto especificativo tem uma coisa diferente dos outros apostos, porque ele não vem isolado por sinal de pontuação. Não vem isolado por vírgulas, como é o aposto explicativo, e não vem depois ou antes, né, dos pontos. Ele fica junto com o termo ao qual ele se refere na frase, o chamado aposto especificativo. Olha o exemplo. O romance Senhora é de autoria de José de Alencar. Aqui a gente tem a palavra romance e tem a palavra senhora. Senhora é o título do romance. Então, eu poderia só dizer assim: Senhora é de autoria de José de Alencar, que a informação estaria completa. Eu poderia dizer só: o romance é de autoria de José de Alencar. Agora aqui tem uma explicação, uma especificação de que romance especificamente eu estou falando. Eu não estou falando sobre qualquer romance do José de Alencar, tá? Senhora, Iracema, o Birajara, enfim. Eu estou falando do específico, senhora, tá? Então, esse é o aposto especificativo, tá? Vocês já perceberam que há uma relação entre o sinal de pontuação e o aposto, a vírgula e o aposto. Pois bem, entre o aposto e o termo a qual ele faz referência, geralmente há uma pausa que pode ser marcada no texto escrito, tá? No texto escrito, por uma vírgula, dois pontos, travessão, parênteses, ou seja, é um termo que fica isolado. Isso, no caso do aposto explicativo, que é o primeiro aí, e o aposto enumerativo. O aposto especificativo não tem esse sinal de pontuação. Pois bem, vamos ver mais exemplos aqui. Chico Buarque, vírgula, compositor brasileiro, ou seja, Chico Buarque era um compositor brasileiro, vírgula, nasceu em 1944, tá? Então eu tenho aqui, compositor brasileiro, um aposto, que explica quem é o Chico Buarque, tá? Soube que o Juventino, professor de artes, nasceu em Itajaí. Vejam, o termo aqui, professor de artes, é um aposto, porque explica algo sobre o Juventino, tá? Na sequência, estudaremos dois tipos de cartas, comercial e pessoal. É o aposto enumerativo, comercial e pessoal, tá? E vem depois de dois pontos. Comprei bolsas, sapatos e roupas, tudo em promoção. Vejam, neste caso, nós temos um aposto também. A expressão bolsas, sapatos, roupas é uma expressão que substitui o termo tudo, ou poderia substituir o termo tudo. No entanto, a gente tem a expressão tudo, ao mesmo tempo que a gente tem a expressão bolsas, sapatos e roupas. Eu poderia só dizer, comprei tudo em promoção. Ou eu poderia dizer, comprei bolsas, sapatos e roupas em promoção. Quando eu uso a expressão bolsas, sapatos e roupas e uso também a expressão tudo, isso aqui trata-se de um aposto, tá? Então veja, se o aposto individualiza ou especifica um termo,
aparece uma pausa, tá? Fui à cidade do Rio de Janeiro. Fui à cidade do Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro aqui é um aposto de cidade. Na sequência, nós temos o vocativo, tá? Mas antes de irmos para vocativo, eu quero mostrar outra imagem. Vocativo vai ser bem rápido. Eu quero mostrar outra imagem e depois de mostrar essa imagem, eu vou liberar as perguntas, tá? Um dos apostos que não está colocado ali é o aposto resumitivo. Vejam, aqui eu tenho o aposto explicativo, que vocês já viram, que é um aposto que serve para trazer uma explicação, que é o caso aqui de professora de português, né? Daniela, professora de português. Então, o termo, a expressão professora de português serve para substituir a palavra Daniele, tá? O aposto é numerativo, que eu já mostrei para vocês também. Saímos para comprar poucas coisas, pão, café e leite. Então, pão, café e leite é um aposto enumerativo. O aposto especificativo, aquele que não tem sinal de pontuação. O poeta Carlos Drummond de Andrade era mineiro. O poeta Carlos Drummond de Andrade era mineiro. Então, Carlos Drummond de Andrade é um aposto especificativo. Agora, nós temos também o aposto resumitivo, que é exatamente esse que tem uma expressão que resume todas as outras expressões que foram colocadas. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, amor, poder e fama. Nada o deixa feliz. Então, a expressão nada está sendo usada aqui para, de alguma forma, se referir a amor, poder e fama. É um aposto resumitivo. Este aposto resumitivo está presente aqui também, ó. Vejam. Esse último exemplo aqui, o último exemplo. Comprei bolsas, sapatos e roupas. Tudo em promoção. Então, a palavra que resume bolsas, sapatos e roupas é a palavra tudo. Portanto, a palavra tudo é um aposto resumitivo. Ok? Bom, vamos agora às perguntas sobre aposto. Cadê tio? Radassa? Ô tio, então, se tipo, na parte anterior que o senhor mostrou, se tirar as palavras, que é o aposto, fica sem sentido, né? Não. Se tirar a palavra, a expressão, né, as expressões que são apostas aqui, continua com sentido. Veja, o Everest tem 8.848 metros. Fica com sentido. Sentido completo. Dois países não assinaram um acordo. Sentido completo. O romance é de autoria de José de Alencar. Fica com sentido também. Ô tio, então que a gente tirasse e colocasse na frente, ia dar a mesma coisa, né? Não entendi. Deixa vai lá, deixa. Ok. Ah, eu entendi. Se colocasse o aposto antes, né? Daria na mesma coisa.